ou em volta do umbigo. É interessante também. E qualquer bebê, a gente pode fazer isso mesmo prematuro ou não? Então, o prematuro que ainda está internado, a gente não faz esse toque, esse tipo de toque. Inclusive, a própria Chantal, a gente recomenda após 1 mês de nascido. Tá? É o ideal. A massagenzinha no movimento circular pode ser feita no bebê sem pequenininho, problemas. Pode. Deu de mamar, o ideal é que levante o bebê e espere ele arrotar direitinho, né? Só que tem bebês que a mãe ou não percebe ou eles não têm a mesma facilidade de arrotar. Se você ficar com ele uns 15 minutos ali na posição vertical, você pode colocá-lo, coloque deitado sobre o lado direito, que é o melhor para a digestão, e não se preocupar que ele, se ficou 15 minutos em pé, ele provavelmente arrotou e você não viu. Ainda bem que você disse algo que eu também acredito. Porque outro dia eu estava assistindo televisão, no canal de TV a cabo, e eu ouvi um verdadeiro absurdo no meu ver, na forma como eu entendo e como a gente aprendeu que o certo seria o bebê dormir de ladinho, né? E dizia-se lá naquela dita matéria que o ideal é que o bebê durma de barriga para cima. Essa é a descoberta que se fez hoje por causa da morte súbita. Mas ele arrota. Então, uma vez eu perguntei isso para um pediatra e ele me disse que quem sufoca com o próprio vômito é só quem está bêbado. O bebê não sufoca, porque a cabeça dele vira de lado. Então, pode deixar o bebê assim, dormir desse jeito? Agora é a orientação mais moderna, os hospitais mais modernos aqui de São Paulo estão orientando dessa forma. Mas ele um pouco inclinado para cima, né? Não, ela diz assim. Na verdade, tanto faz. Se ele tiver arrotado, ficar dos 15 minutos aqui, você pode colocar assim. Mas não corre o risco dele arrotar e não virar a cabeça? Você vira a cabecinha dele quando você deita e ele não tem controle para ficar desvirando. Então eu deito de barriga para cima, mas com a cabecinha de lado. Mas é difícil, eles não sufocam assim. Não sufocam? Não. Eu punha eles de lado, ainda punha um apoio. Você faz isso? Também. Pra ele não virar? Ele um pouco inclinado. Eu punha também. Ficava desesperada para não virar. Mas hoje a orientação que dão é que para evitar a síndrome da morte súbita, o ideal é dormir de barriga para cima. Para digestão, para bebê que tem essa coisa de regurgitar muito sobre o lado direito, logo depois da amamentação, é legal. Porque aí ele tem um risco menor de regurgitar. Se regurgitar, facilita a digestão dele pela posição. Quando o bico do seio da mulher está com fissuras e muitas vezes sangra, isso dói demais. Pode dar de mamar? Muita mulher fala, não pode dar de mamar quando está nessa situação. Pode. O ideal, na verdade, é você investir na prevenção. Então, fazendo uma posição correta e uma pega correta, porque você consertar um mamilo fissurado é mais difícil, tá? Mas pode sim, deve continuar estimulando aquela mama. Se tiver muito machucado e doendo demais, é interessante que se faça a ordenha manual para continuar estimulando aquele peito a produzir o leite. Porque se você só der no outro que não está machucado, aquele vai parar, ele vai começar a diminuir a produção. Então é interessante, ou ordenha manual ou bomba, de preferência elétrica, que é a que machuca menos. Essa daqui é elétrica? Essa é a bomba manual. Essa é manual. Mas essa é mais moderna. A do meu tempo era uma seringa grande que você puxava o bico, o peito às vezes entrava quase inteiro, você ficava assim, ó. É horrível. Tinha que enfiar um palitinho para entrar o ar, gente, era triste. A gente não recomenda, na verdade, para mamilos fissurados, nem essa. A gente recomenda se for assim, tirou um excessinho. Pouca coisa. Agora, uma mulher, por exemplo, que volta a trabalhar e quer tirar com a bomba, é ideal a bomba elétrica, que machuca menos. E aí, como armazenar esse leite? Porque esse é outro dado importante. É interessante. Bom, a gente tem aí, você está vendo à sua frente, um vidro de café solúvel, que hoje em dia, quase todos os vidros, os recipientes de alimentos são plástico. Esse ainda se manteve vidro. Por que a gente pede que armazene em vidro? Porque é o que retém menos fragmentos de leite e na hora que você vai botar um outro leite para não azedar aquele leite novo. Então esse é mais fácil de higienizar. Ele tem que ser esterilizado, fervendo durante 20 minutos. Coloco numa água fervente, deixo ali fervendo por 20 minutos. Aí você vai coletar o leite com a bomba ou, se você fizer expressão manual, com a própria mão, guardar, etiquetar data e hora, porque esse leite fica, 24 horas na geladeira, 15 dias no freezer, considerando esse freezer aquele que é separado da geladeira, do corpo da geladeira. Não congelador. Não aquele de dentro. Ou freezer, o freezer normal. Mesmo. E fica 15 dias no freezer para ser usado. E assim, você tem que contar, 15 dias, jogou fora. Bom, tirei o leite, coloquei na geladeira por até 24 horas, vou aquecer de qual forma para dar para o bebê? Não pode aquecer no micro-ondas de jeito nenhum, porque mata os nutrientes. Não pode aquecer a temperatura ambiente, porque ele pode azedar e você não perceber. Uma parte descongela, a outra não. Aquela que descongelou pode azedar.
O interessante é um banho-maria, mas com você ali agitando ele naquela água fervente. Mexendo. Porque não pode deixar ferver o leite materno, ou ele perde os nutrientes também. É importante o uso de sutiãs adequados também, É. depois do nascimento do bebê, até para a gente ter uma sustentação melhor do seio mesmo, e não né? só pela estética, né, que Não a gente se é. preocupa, mas porque o leite, se o seio solto, ele tende o leite a armazenar muito embaixo e às vezes ele empedra embaixo e aquela sustentação faz com que a distribuição do leite esteja melhor na mama. E o sutiã adequado normalmente são aqueles que a gente Alças consegue abrir largas, também, isso. porque continua mantendo a sustentação mesmo durante a amamentação, exatamente, né? Exatamente. Tem alguma pergunta que você queira fazer, Alexandra? Não. Não? Mesmo com o Vinícius prematuro, você, quando chegou com ele em casa, você teve toda a tranquilidade para amamentá-lo? Em casa, sim. Em casa, sim. No hospital, eu tive muita dificuldade, porque ele tomava o leite pela sonda, né? Então, ele ficou preguiçoso, não sabia mamar. Ele não sabia o que era o sugar, Não, né? não Esse sabia. reflexo que a gente falou. Aí, por isso que eu tive muita dificuldade de dar mamar pra ele. Aí, ia dias e dias, todo dia, e voltava chorando, porque ele não mamava, né? E como Com que aquela você conseguiu dificuldade. essa proeza? Eu ficava... pouquinhos? Eu ficava tentando todo dia, né? Insistindo. E aí, um dia ele pegou, E hoje é um bezerrinho. agora toda hora quer mamar, né? Esse insistir Muito também é bacana. importante, porque tem mãe que Fundamental. acaba desistindo logo no primeiro dia de amamentar, né? E é aquilo que a gente falou, o querer é o primeiro ingrediente, tem que querer muito amamentar, porque não faltam pessoas que às vezes veem que você está com dificuldade, ficam dizendo, pra quê? Você está sofrendo à toa, tem leite em pó para isso. E então a mulher precisa ter se informado sobre os benefícios da amamentação e querer realmente amamentar, porque não é fácil. Para quem é mãe de primeira viagem, é um aprendizado tanto para o bebê quanto para a mamãe. E o ideal seria amamentá-lo de 3 em 3 horas. Não, Ou não tem mais? horário. Então, Não a tem orientação moderna é a livre demanda, é quando o bebê pedir. Bebês pequenininhos, assim, eles podem pedir para mamar até de hora e meia em hora e meia. E nesse começo, o primeiro mês, isso é completamente normal. Mas antigamente se dizia que a gente ensinava eles errado. Na verdade, que eles ficavam mimados, querendo dormir, Toda hora, usando o bico do seio como chupeta. Você percebe se o bebê está chupetando ou está mamando, porque ele começa a fazer barulhinho. Estalinho na mama, ele está chupetando. Depois que ele já mamou e ele quer ficar um pouquinho, você até pode deixar, porque esse bebezinho precisa de aconchego e carinho, Esse e colinho. contato, né? Isso para o desenvolvimento dele é fundamental. Então, dizem por aí, não existe bebê menor de 6 meses mimado. Não existe? Espera para desmimar depois de 6 meses, entendeu? Então aproveita, fica ali no mesmo, viu? Daqui a pouco ele já tá grande. Deixa que falem, vai- né? Deixa que falem mesmo. E curta mesmo o seu filho, porque eu acho que é um momento tão precioso. E que você em casa que quer ter um filho, que pense nisso. O quanto que é gostoso, o quanto que você não pode abrir mão daquele tempo depois, agora, para alguns casos, 6 meses, mas normalmente 4 meses, para você permanecer junto do seu filho e curtir de verdade. E mesmo depois que voltar a trabalhar, embora com um esforço muito grande, que você continue amamentando o bebê, né? Sim, isso é possível. Até empresas hoje estão investindo em sala de coleta de leite materno. Então a mulher pode ir para essa sala de coleta, retirar o leite, armazenar no congelador, colocar num contendor adequado e levar embora para o bebê, para a pessoa que fica com o bebê dar no dia seguinte. É possível manter a amamentação bastante tempo. Normalmente até A Organização Mundial de Saúde recomenda exclusiva. Exclusiva quer dizer nem água, Apenas. nem chá, nem nada. Só o leite materno até 6 meses. E depois até 2 anos ou mais, ela complementada por alimentos. O ou mais é enquanto o bebê e a mãe quiserem. Pode ser até sei lá quando. Até quando a mãe Até achava. quando Isso é? já é melhor, porque antigamente, quando meus filhos eram pequenos, era até 1 ano e meio. Não tem. O que também, às vezes, tem criança que precisa um pouco mais, né? E até a troca de carinho é tão importante, até para o amadurecimento da criança, para a criança criar um vínculo maior com a mãe. Isso é gostoso, né? E não só, porque a imunidade continua acontecendo mesmo mais tarde. E a mãe pode manter, mas é chato amamentar a criança tão grande. Ela pode manter a primeira mamada do dia, logo que acorda, e à noite, antes de deitar. Então, fica mais uma coisa de carinho e mantém uma série... A mãe que amamenta, ela dá à criança maior toda a vitamina C que a criança precisa, por exemplo. Tem alguns nutrientes que ainda são muito importantes para a criança, que passam pelo leite materno. Alguns alimentos, de fato, quando a mãe ingere, podem dar cólicas no bebê, tipo repolho, brócolis, couve-flor e outros que fermentam? Há evidências de que alimentos que provocam gases na mãe podem provocar gases no bebê. Alimentos excitantes, porque a cólica do recém-nascido ainda não é muito estabelecida a causa, se são gases ou se é o estresse.
porque eles ainda não estão preparados para estresse, eles estressam meio que com tudo. E alimentos excitantes, café, chocolate, Guaraná, é melhor evitar. Ketchup, mostarda, coisas muito fortes, é melhor evitar, porque passa e até altera o sabor do leite materno também. Bom, hoje aprendemos um pouco do quanto que é importante você amamentar, um pouco, porque sobre esse assunto tem muita coisa a ser dita ainda, mas a Priscila Cavalcante, que é orientadora perinatal, volta mais vezes ao programa. Queria agradecer a Alexandra, obrigada, viu? Agradeço. Ao Vinícius, que é muito lindo. Como é o nome do seu outro filho? Renato Henrique. Renato Henrique? É. E Vinícius Alexandre.